Eu acho que o pastor Silas é quase que um pioneiro. O pastor Silas ele é uma pessoa tão evoluída, tão à frente do seu tempo, que o pastor Silas entrou na televisão quando na igreja não se assistia televisão. Os crentes não tinham televisão e o pastor Silas já estava na televisão. Então, ele está muito à frente do seu tempo. É uma pessoa muito evoluída, assim, muito 40 anos de televisão. Está muito à frente. E tem gente, na verdade, que até critica hoje o pastor Silas Malafaia pelos posicionamentos políticos que ele está fazendo. Então, tem muita gente que não entende, mas o pastor Silas sempre enxergou à frente. Quando ninguém falava sobre psicologia, ele estava falando. Quando ninguém estava falando sobre ideologias de gênero, ele estava falando. Então, se hoje o pastor Silas está se posicionando ferrenhamente no cenário político, eu acredito é porque ele já está enxergando lá na frente. Com certeza. O pastor Silas, ele não é um personagem. Tem muitas pessoas que acham que o pastor Silas é um personagem. O pastor Silas é aquela pessoa. Sim. Exatamente aquela pessoa que ele é nos vídeos, que ele é no altar. Eu sou até suspeito de falar do pastor Silas porque eu sou intercessor do pastor Silas. Eu e minha família oramos por ele. O pastor Silas é um homem extremamente íntegro e que teve uma coragem que as grandes igrejas não teve. O pastor Silas deu a face para bater. O pastor Silas hoje é uma voz apologética. O que o pastor Silas fala tem um peso absurdo, um peso extraordinário. O que aconteceu na Paulista agora, você vê com a idealização, quase 1 milhão de pessoas. Sim. E foi a palavra-chave, né, pastor? E o pastor Silas, ele é respeitado no meio evangélico, é respeitado e odiado também no meio político e também no meio das pessoas que não são evangélicas. O pastor Silas ele tem um poder de influência tremendo e um homem de uma vida limpa. Sim. O pastor Silas é um homem íntegro. Uma conduta totalmente libada. Um homem de uma só né? mulher, um homem que os filhos são bem criados e um homem como o pastor Silas, que já foi extremamente perseguido, nunca apareceu nada que foi dito contra ele que fosse provado. O pastor Silas é de uma integridade ilibada, pura. E eu penso que hoje o pastor Silas ele está tão em alta no Brasil que tem até uns camaradas aí que estavam esquecidos por tudo. Eu particularmente achei que... Como é o nome daquele senador lá do Goiás? É o Cajuru, né? Cajuru. Eu achei que tinha morrido. Apareceu esses dias aí, eu acho que querendo ganhar popularidade em cima do pastor Silas, né? Exatamente. Apareceu do nada. Eu acho que ressurgiu das cinzas e eu acho que quer alguns minutinhos de fama de novo para ver se volta no cenário, né? Tá chegando eleições aí, não sei se ele quer vir para algum cargo municipal. Ele é senador ainda? Eu não... Rapaz, para te falar a verdade, você está falando aí, eu também não sabia nem da existência mais desse cidadão. Então, ele veio à tona aqui agora. Mas assim, eu vi um pastor, há poucos dias agora, dizer uma coisa que é verdade. Que o cachorro estava latindo para a lua. E a lua não respondeu. A lua sabia que o cachorro estava latindo, mas a lua não respondeu para o cachorro. Por quê? Porque se a lua respondesse para o cachorro, a lua estaria dando ibope para alguém que está latindo. Então, eu acho que, se você analisar a vida de um e de outro, a conversa já termina. Entendeu? É verdade. Se você analisar a história de uma pessoa e a história da outra, a história já termina. O pastor Silas é um homem de Deus, é um homem de caráter, é um homem de palavra, é um homem que cuida de rebanho, Sim. cuida da família, é um homem de uma palavra só. Comparar ele com um cidadão como esse, a conversa desse camarada, ela não subiu meio metro e já caiu por terra de novo. Não tem chance nenhuma. Aquilo ali é tudo falácia. Falácia, calúnia, com certeza. Na verdade, é alguém que quer voltar à popularidade, ou ter uma popularidade que nunca teve, usando o pastor Silas. Pastor Fábio, eu vou dizer uma coisa para o senhor. No meu pensamento cristão, ele está correndo um risco ainda muito maior. Por quê? Porque ele não está falando de um filho sem pai. Ele não está falando de um terreno baldio. Ele está falando de um homem de Deus e de um homem que tem crédito com Deus. Ele não vai pagar, o risco que ele corre de pagar não é só na justiça, não é só num tribunal humano. Ele está correndo um seríssimo risco diante de Deus. Porque ele está se levantando contra alguém que Deus levantou. Seria melhor para ele, um exemplo, se ele ou qualquer outra pessoa não gostasse, ou não admitisse, ou não concordasse, que mantesse o silêncio. Agora, inventar falácia, mentira, calúnia, isso aí não vai. Quantos outros levantaram, nenhum prevaleceu. Não deu certo para ninguém, não vai dar certo. E não vai prevalecer. Que diga o Boechat, né? Quer dizer, não tem como dizer mais. Já foi. Infelizmente. E eu falo isso com conhecimento de causa, eu concordo plenamente.
em todos os detalhes, cada vírgula, cada ponto. Sou ovelha do pastor Silas, né? E aqui em Curitiba eu presenciei o que o pastor Moisés falou. Ele é de verdade. Todo mundo foi, depois do culto, comer na mesa. E antes do pastor Silas ir embora, ele falou com cada ovelha que trabalhou para tudo acontecer. E tirou foto com elas. Quem não conhece o pastor Silas de perto, fala daquilo que não conhece.